Oi, gente, bom dia para você que está ligado aí com a gente nessa nossa transmissão, a nossa primeira transmissão ao vivo da Conviver nesse tempo. Eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas, dizer que é muito bom a gente poder ter esse tempo aqui juntos como família, e eu quero convidar você, eu estou com o meu cafezinho aqui já, a você pegar o seu café e a gente juntos nessa manhã celebrarmos o nome de Jesus. A gente vai terminar aqui nessa manhã a nossa série. Nós tivemos aí 10 encontros sobre o fruto do Espírito e hoje nós estamos terminando esse nosso tempo e a gente decidiu, com a ajuda aqui do Paulinho e a generosidade aqui da Primeira Igreja Batista de Louveira, que está cedendo espaço para a gente, nós fazermos essa transmissão. Então, a gente está muito feliz por poder ter esse tempo aqui. Eu quero convidar você a compartilhar esse link com mais alguém, com seus amigos, seus familiares, e a gente vai passar aqui alguns minutos cantando, celebrando Jesus, meditando aqui, essa meditação final sobre o fruto do Espírito. Então a gente está muito feliz e eu quero dar aí as boas-vindas para você, tá bom? Queria orar para a gente começar aqui o nosso encontro. Queria convidar você a fechar os seus olhos e fazer essa oração de gratidão nesse momento. Deus, muito obrigado. Obrigado pela manhã de hoje, porque mais um domingo as tuas misericórdias se renovam sobre nós. Queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido um Pai amoroso, um Pai bondoso, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por esse tempo que nós não estamos juntos, mas presencialmente, mas graças à tecnologia, todos os domingos a gente pode ter esse tempo em família, meditando na Tua Palavra, e a gente pede graça do Senhor sobre nós, para esse momento específico aqui, que nós vamos encerrar nossa série, um tempo tão bom, tão maravilhoso, e pedimos que o Teu Espírito fale com a gente, que a Tua Palavra possa alcançar aí cada coração, cada família, cada casa, e que a gente saia daqui desafiado, animado, encorajado a ser semelhante a Jesus. Por isso, visita aí os nossos corações, traz ânimo para aqueles que estão cansados, aqueles que estão passando por um tempo difícil, que o Teu Espírito possa visitá-los e que a gente tenha essa consciência de que nós estamos na Tua presença, e onde há a Tua presença, a transformação, a mudança, a vida, a revelação daquilo que o Senhor quer. Nós pedimos por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Ô gente, como é a nossa primeira experiência aqui ao vivo, se você puder aí no comentário falar se o som está chegando bem, a imagem, por favor, coloque aí. E também é um jeito da gente se comunicar aí, de saber quem está com a gente nessa transmissão. Você pode deixar o seu bom dia aí, tá bom? A gente vai cantar algumas músicas junto com a Ju. Eu espero que seja um tempo mesmo de adoração com canções, que a gente adore ao Senhor por quem Ele é, por aquilo que Ele tem feito, pela presença dEle entre nós, e que a gente possa cantar aí com muita alegria. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
A gente, quando está junto, né, eu gosto sempre de lembrar que esse tempo de cantar para Deus também é um tempo que nos ajuda a lembrar quem Ele é, quem somos nós. E, por isso, agora a gente vai cantar duas canções que, literalmente, são partes da Bíblia, né? Essa primeira canção é o texto de João 14, 21, que é uma promessa de Jesus para nós, que fala que aquele que guarda o mandamento dele, aquele que faz aquilo que ele pede para fazer, vai ser amado de Deus, e Deus vai se manifestar, se revelar a ele enquanto obedece. E a outra canção é o reforço de um dos mandamentos, aliás, daquele resumo, né, de todos os mandamentos. Jesus diz que o resumo da lei é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ame o nosso próximo como a nós mesmos. Então, eu convido você a cantar essas porções da Bíblia e que essas verdades tomem forma, né, na nossa vida enquanto a gente obedece a Deus e o ama de todo o coração, de todo o nosso entendimento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é
Vamos orar? Deus, muito obrigada, porque nós temos essa oportunidade de conhecermos o Senhor, continuar conhecendo o Senhor, na consciência de que o Senhor nos conhece melhor do que ninguém. O Senhor sabe os intentos e os desejos mais escondidos do nosso coração. E hoje, Deus, a gente declara que nós queremos, como filhos amados que somos, ouvir a Tua voz de Pai, que nos vai mais uma vez direcionar, ensinar. E eu peço que a Tua palavra também console, ajude, encoraje, Deus, os nossos irmãos a começar em mim nessa manhã. Te agradeço mais uma vez, porque o Senhor tem sido tão cuidadoso, tão amoroso com a gente e com a nossa família de fé. Então, por favor, que o Teu Espírito use a vida do Davi nessa manhã e fale com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bom poder a gente ter esse tempo de música, e ter aí, saber que a gente está junto aqui como família, né? O Bruno, o Maroni, o Dani, a Lésia, a Rose, o Rafa lá da Moldávia, que tem nos ajudado aí, junto com o Guilherme, na edição dos nossos vídeos que a gente dispõe para vocês aí semanalmente. O Ignaldo, a Poliana. Queria mandar aqui também um abraço para o Alê. O Alê é um amigo bem querido que acompanhou toda essa série aí com a gente também durante esse tempo. Então, muito feliz mesmo da gente poder ter esse tempo aqui em família. E para terminar, a gente quer... eu penso que todo esse tempo, né, a gente foi desafiado. Se existe um momento em que falar sobre o fruto do Espírito é algo bem propício, é o momento que nós estamos vivendo. A gente disse isso aí várias vezes durante essa série, né? Um tempo de instabilidade, um tempo onde as coisas estão mudando rapidamente. A gente é desafiado a fazer crescer esse fruto do Espírito. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E a gente vai ler esse texto que serviu de base para nós durante todo esse tempo. E aqui também fica uma gratidão aos nossos amigos que compartilharam, tanto, eu não fiz isso sozinho, mas o Bruno Henrique, que compartilhou com a gente domingo passado sobre o domínio próprio, o Bruno Maroni, que são da casa, né? Mas a gente também teve o Ricardo Renó, o nosso amigo lá de Campinas, o Cacau Marques, que também compartilhou uma palavra tão especial sobre paciência, o Daniel Coelho, que abriu a nossa série também, a nossa primeira palavra, foi muito especial, e nós somos gratos a Deus por isso. Eu quero ler com você esse texto, para a gente relembrar, e rapidamente aqui, meditar nessa última palavra aqui da nossa série. Olha o que o texto diz, Gálatas 5, 22, em diante. Mas o fruto do Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Como eu disse, a nossa esperança aqui, a expectativa do nosso coração, como liderança da Conviver, é que essa série, de alguma maneira, tenha marcado a sua vida e desafiado, assim como aconteceu na nossa. Como eu disse aqui, né? Particularmente, eu fui desafiado a crescer muito nesse tempo. Acho que todos nós, né? Em domínio próprio, em paciência, em paz, tentar descobrir, viver em alegria no meio desse tempo todo. São desafios que foram colocados para nós aí. Por isso, eu quero começar aqui dizendo o seguinte, afirmar para você que crescer no fruto do Espírito é muito mais necessário do que a gente possa imaginar.
E eu acredito que a gente sempre... o Bruno Maroni falava isso no pequeno grupo durante essa semana, na quarta-feira, que é um exercício que a gente tem que fazer de sempre voltar aqui para esse texto de Gálatas e pensar e ver o quanto nós estamos amadurecendo na nossa fé. Porque esse é o desafio que Paulo está colocando para nós. Analisarmos o quanto nós estamos crescendo na nossa jornada, o quanto nós estamos nos tornando maduros, o quanto nós estamos mais parecidos com Jesus. Eu disse até na quarta, no pequeno grupo, que foi a primeira vez que eu meio que mergulhei mesmo, assim, olhando fruto ali, essa característica total do fruto do Espírito. E eu penso que isso é algo que a gente tem que fazer rotineiramente. E aí, para terminar aqui essa nossa série, eu queria terminar tentando analisar esses últimos versículos aqui. E o que nós lemos ali no final do versículo 23 é o seguinte: quando ele apresenta o fruto do Espírito, a primeira afirmação dele de Paulo não há lei contra essas coisas. Essa é a primeira parte aqui que eu quero compartilhar com você. O que Paulo está querendo dizer com não há lei contra essas coisas? E aqui os estudiosos eles vão dizer que provavelmente Paulo ele está citando um provérbio que era usado na filosofia. Por exemplo, Aristóteles usava essa afirmação. Quando, por exemplo, Aristóteles ele trata de uma lista de virtudes, ele usa essas mesmas palavras de Paulo: contra essas coisas não há lei. Em relação a isso que Paulo está querendo dizer, em relação a essas virtudes, e no nosso caso aqui, em relação ao fruto do Espírito, não há lei. O que isso significa? Significa que, quando nós estamos falando dessas virtudes, quando nós estamos falando do fruto do Espírito, nós não podemos obrigar ninguém. Nós não podemos baixar uma lei, um decreto, obrigando as pessoas a se comportarem dessa maneira, com essas virtudes. Porque o que Paulo está dizendo para nós é que quem desenvolve essas qualidades, quem desenvolve essas virtudes, assim faz porque as pessoas são dessa maneira. E não porque alguém mandou que elas agissem de determinada maneira. Então nós cremos, e nós falamos sobre isso esse tempo aqui, que o desenvolver o fruto do Espírito é uma consequência de uma relação de conhecimento e amor com quem Deus é. Então a gente só consegue ver nascer o fruto do Espírito em nós quando nós conhecemos o ser de Deus, quando nós amamos a Deus e nos relacionamos com Ele. De maneira alguma eu posso obrigar alguém a dizer assim, está aqui uma lista e agora você tem que obedecer essa lista. Não, é isso que Paulo está dizendo, não é dessa maneira, mas é algo que nasce fruto de uma relação. Paulo está enfatizando isso. Não é a força de uma lei que a gente consegue desenvolver essas características na nossa jornada, mas a gente consegue desenvolver isso quando nós nos submetemos a Cristo pela fé, quando a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo. Chris Wright, o autor do livro que tem servido de base para nós aqui nesse tempo, ele diz o seguinte: o fruto do Espírito é uma questão de caráter. O fruto do Espírito é uma questão de caráter. O nosso jeito de ser, as nossas atitudes, o nosso comportamento não é fruto das regras que nós obedecemos, mas de quem nós nos tornamos, ou melhor, de quem nós estamos nos tornando a partir do momento em que nós imitamos a Cristo. Então eu queria que você guardasse isso. O fruto do Espírito nasce dessa relação com Deus, dessa submissão a Cristo pela fé. Não é uma lista de regras. Por isso, nós temos falado aqui que não tem como a gente pegar uma parte. A gente conversou muito sobre isso nos pequenos grupos dessa série. Não é aquele negócio assim, eu tenho alegria, eu tenho paz. Mas domínio próprio, paciência. Não, isso não é como... Não. O fruto do Espírito ele tem que crescer, se desenvolver de forma conjunta, de forma harmônica, é tudo junto. Eu não pego aquilo que eu gosto mais, não, mas tem que crescer
de maneira harmônica na nossa vida. Então, primeira palavra aqui para você hoje é isso. Lembre-se disso. Contra o fruto do Espírito não há lei. Domingo que vem nós vamos nos encontrar ao vivo, se Deus quiser. Se você puder, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Ninguém vai chegar lá e vai perguntar: e aí, como está aí o seu amor? Você está aí amando muito? Está tendo... Você tem que ter... Não é isso. Nós não acreditamos nisso. Mas acreditamos que o fruto do Espírito é fruto dessa relação de submissão a Jesus. Mas segunda afirmação que eu quero dizer aqui para você, conversar com você, é que a gente precisa nós precisamos nos lembrar quem nós somos. E o texto do versículo 24, Paulo diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Ou seja, aqueles que pertencem a Jesus. Você precisa lembrar de quem você é. Nós somos de Deus, não se esqueça disso. Nós temos um compromisso com Ele. Se você entregou a sua vida, se você entregou o seu coração, a gente usa essa terminologia, né? Se você aceitou a Cristo, se você reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você é dele, a sua vida é dele. Então nós não precisamos fingir quem nós não somos, nós não precisamos performar diante de Deus, nós não precisamos de performance. Ou talvez nos nossos dias, né? Nós não precisamos usar máscaras. A gente está aqui, o Paulinho está aqui, a Ju está sem máscara, mas o Paulinho está com a máscara aqui. A gente agora nos nossos encontros, mas diante de Deus nós não precisamos de máscaras, porque nós somos dele, nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Pai, Ele nos conhece, Ele sabe onde nós acertamos, Ele conhece os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas virtudes. E porque nós temos essa relação, e preste atenção nisso, de pertencimento, a minha vida não é mais minha, mas a minha vida agora é dele. É ele que tem a minha vida. O Silvestre, domingo passado, cantou isso para a gente. Por pertencermos a Cristo, por sermos dele, olha o que Paulo vai dizer: crucifiquem as suas paixões e os seus desejos da natureza humana. O Tim Keller, quando ele fala sobre esse texto, ele diz o seguinte: crucificar a carne, as paixões, os desejos, é identificar e desmantelar os ídolos. É pôr fim ao poder governante e atraente que os ídolos têm sobre a nossa vida, destruindo-lhe, assim, a capacidade de agitar e inflamar os nossos pensamentos e desejos. Então, a ideia aqui do apóstolo Paulo é que a gente identifica e a gente desmantela, a gente destrói esses desejos. Paulo está dizendo o seguinte: não é que a gente não vai pecar mais, não é que agora eu sou um santo no sentido de que eu sou perfeito de maneira alguma, porque nós sabemos que nós não somos e seremos perfeitos só quando Cristo voltar, mas há uma escolha, há um desejo, porque isso é muito importante a gente falar, que a gente não consegue viver sem desejar algo. Nós somos aquilo que nós desejamos, nós estamos desejando a todo momento, mas qual que é o desafio nosso? É reorientar os nossos desejos para aquilo que Deus nos criou. E Paulo está dizendo como que a gente faz isso? Crucificando as nossas paixões, os nossos desejos, reorientando os nossos desejos para desejarmos não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer para nós. E isso só é possível quando nós voltamos os nossos corações, voltamos as nossas vidas inteiramente para aquele que nos criou. Porque nós só seremos plenos quando nós conseguimos viver esse propósito de Deus para as nossas vidas. Então, Deus para nós não é um ser mágico, que eu busco Ele na hora da minha necessidade e dificuldade. Mas a minha relação com Deus é uma relação que eu tenho com Ele como Pai. Porque Ele é amor e Ele tem o melhor para mim. Esse é o meu entendimento. Se você se relaciona com Deus apenas para obter aquilo que Ele pode ter para você, Ele está mais para uma caixa de magia do que qualquer outra coisa. Mas nós entendemos que a nossa relação com Deus é uma relação paterna. E nós entendemos que Ele tem o melhor para nós. Por isso, nós desmantelamos, nós esmagamos os nossos desejos para vivermos os desejos de Deus para nós.
E essa relação não tem como objetivo obter a bênção de Deus. Então eu vou fazer tudo certinho, vou me comportar direitinho, vou me agir de maneira correta, moralmente, para que Deus me abençoe. Não, mas nós vivemos dessa maneira e crucificamos aí os nossos desejos e as nossas paixões, porque nós reconhecemos a graça de Deus sobre nós, reconhecemos aquilo que Deus fez em Jesus por nós, e de maneira grata nós nos submetemos à vontade dEle. Por isso, deixa eu dizer, se você acha que você vai dar conta de crucificar os seus desejos, as suas vontades pelo seu próprio esforço, meu amigo, minha amiga, esqueça. Nós só conseguimos fazer isso pela graça. Só conseguimos fazer isso através da vida de Deus que flui dentro de nós. Não é um exercício exterior, mas é algo do nosso coração, dessa nossa relação com Deus. Porque nós entendemos que a graça, ela não apenas nos salva, mas ela nos educa. Olha o que Tito, se você está com a Bíblia aí, abra em Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois a graça de Deus foi revelada a todos e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado a boas obras. Então, a graça nos salva, mas ela também nos instrui a abandonar um estilo de vida ímpio e prazeres. É pela graça que nós vivemos isso. É pela graça que nós crucificamos as nossas paixões e os nossos desejos. Eu quero lembrar você, e aqui eu tenho a ajuda do Tim Keller para isso, que crucificar paixões e desejos e pecados tem muito mais a ver com as nossas motivações do que os nossos comportamentos. Tem muita gente que está querendo crucificar o pecado, os desejos, querendo fazer coisas corretas. Mas o desafio para nós, muito mais do que no campo comportamental, é nós analisarmos as nossas motivações. O Tim Keller, ele vai sugerir o seguinte, que nós temos que nos perguntar, não apenas o que nós estamos fazendo de errado, mas por que nós estamos fazendo errado. Porque quando nós temos claro, e isso muda totalmente o nosso jeito de entender isso, quando nós temos claro as nossas motivações, os nossos ídolos, os nossos desejos, nós colocamos tudo isso diante de Deus e entendemos o quê? Que o nosso valor, a nossa alegria, a nossa aceitação, não está nesses desejos. Não é isso que nos preenche, não é isso que nos dá significado. E quando nós fazemos isso, quando nós analisamos as nossas motivações e colocamos isso diante da cruz de Cristo, aí sim nós estamos crucificando a nossa carne. Então, talvez você está aqui nesse tempo cheio de desejos. A palavra aqui para desejos é super. Você é uma pessoa cheia de desejos, com super desejos. A sua vida não deve ser guiada por eles. Mas nem pelas nossas vontades, nem pelos nossos sentimentos. O Eugene Peterson diz, que existe essa trindade, a trindade dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades e das minhas santas vontades. Tem muita gente que é guiada por essa trindade hoje, mas nós devemos fazer morrer essa trindade. Isso deve ser crucificado para que a gente viva a vontade de Deus. E não tem jeito, gente. Isso vai refletir no nosso jeito de viver, nas nossas relações, nos nossos pensamentos, no nosso casamento, na maneira que a gente trabalha, porque nós não somos guiados pelos nossos desejos, mas somos guiados por Deus. Então, talvez aí você diz assim, Davi, mas se eu digo não para os meus desejos, eu digo sim para quem? Ou para quê? E aí o versículo 25 vai dizer para nós, se vivemos pelo Espírito, sigamos a direção dele em todas as áreas da nossa vida. Então, eu crucifico os meus desejos, não para me anular e agora, vou viver aqui, não. Mas eu crucifico para dizer sim para o Espírito, para seguir a direção dele. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, nós só estamos vivos
porque nós temos a vida de Deus dentro de nós. Você só vive por isso, porque a vida de Deus está em você. A partir do momento que, quando pela fé você abraça o que Cristo fez na cruz do Calvário, a vida dele começa a ser gerada em nós. Porque o Espírito que é vivo e atuante, ele está em nós, ele está vivo, nós cremos nisso, e ele gera vida em nós. E essa vida nos aponta para a obra de Jesus. Por isso nós entendemos o quê? Que no momento que nós sabemos quais são as nossas falsas crenças, quando nós sabemos esses desejos da nossa carne, que geram esses super desejos e nos levam a pecar, nós trocamos isso por Jesus. Então, primeiro, lembra lá a definição do Tim Keller? Eu preciso identificar quais são esses ídolos, quais são esses desejos. Então, eu identifico e eu desmantelo. E quando eu desmantelo ele, eu olho para a obra de Jesus, e aí eu vou correndo para ele. Então, a nossa relação com Jesus, ela não é apenas algo mental, intelectual, mas isso ganha forma na vida. Isso ganha a gente deve, de alguma maneira, na nossa jornada, na nossa vida diária, buscar amar Jesus, cultuar a Jesus de todo o nosso coração, fazer dele algo prioritário nas nossas liturgias diárias, nas coisas mais comuns, no nosso trabalho, nos nossos afazeres domésticos, nos nossos cuidados aí com os nossos filhos, sei lá, se você gosta de cuidar das plantas, você faz isso com as plantas. Entender que a todo momento nós estamos diante de Jesus, e nós cultivamos essa relação com ele a todo momento. Nós consideramos o ser de Jesus, a pessoa de Jesus, o objetivo maior da nossa existência. Ele, para nós, é o mais belo, para ele é o nosso maior amor, ele é o amado da nossa alma, ele é o mais amável, ele é o mais admirável. Por isso as nossas afeições, os nossos desejos estão voltados para ele. Porque quando nós temos a consciência disso, a nossa vida é movida por isso, não pelos nossos desejos mais. A partir disso, a gente decreta a morte da velha natureza e o fruto do Espírito vai começar a florescer em nós. Quando Paulo usa essa expressão, seguir a direção, ele está usando uma palavra aqui de cunho militar. A ideia de Paulo é que, vocês vão marchar pelo Espírito. A minha única experiência militar foi quando eu morava aqui em Louveira ainda, e aí, com 18 anos, a gente tinha que ir lá na área de lazer. Não sei se o Paulinho fez isso também. A gente tinha que ir lá. E aí tinha lá, você ia um pouquinho antes para treinar. Direita volver, esquerda volver, descansar e por aí vai. Foi o meu máximo do militarismo na minha vida. E aí, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês vão marchar segundo o Espírito. Vocês vão andar na direção do Espírito. É ele que vai apontar o caminho. Então, se o Espírito diz à direita, é à direita que nós vamos. Se é à esquerda, é à esquerda. Se é para frente, é para frente que nós vamos. Nós vamos sendo orientados pelo Espírito. É ele que é o nosso comandante. A ideia é que ele nos dá o ritmo de como nós devemos viver. E nós vamos direcionando a nossa vida de acordo com os seus ensinos, de acordo com a palavra dele. Por isso, não tem como, eu estou lendo uma obra junto com o Bruno, que me incentivou a ler isso, do Van Hooser, e ele diz que não tem como a gente desassociar a ação do Espírito e a palavra. Quando nós mergulhamos na palavra, o Espírito vai abrindo os nossos olhos. Por isso eu acredito que o fruto do Espírito vai nascer, vai crescer em nós dessa relação com Deus e com a sua palavra. Porque quando eu me relaciono com Deus através da palavra, eu vou tendo sensibilidade para ouvir o que o Espírito tem a dizer. E quando o Espírito me diz algo, me revela algo, eu vou viver de acordo com aquela revelação. E não mais de acordo com os meus desejos. Por isso, gente, se a gente quer viver pelo Espírito, nós temos que ser apaixonados por Deus e pela sua palavra. Porque Deus pode usar pessoas, e nós cremos nisso, que Deus usa pessoas para ministrar a nossa vida, para nos apontar algo, para nos confrontar. Mas eu acredito que muitas das mudanças que a gente precisa na nossa vida, nós
teríamos e mudaríamos se nós tivéssemos um compromisso profundo com a palavra. Se fôssemos amantes da palavra de Deus, entendendo que ali é palavra de Deus para nós. Então, o Espírito e a palavra, elas trabalham juntos. E a gente precisa mergulhar nessas realidades para que a gente viva não de acordo com os nossos desejos, mas que a gente siga a direção do Espírito. E eu gosto muito dessa expressão, em todas as áreas da nossa vida. O Espírito não é só sobre a nossa vida espiritual, mas o Espírito, ele transforma e ele habita em todas as áreas. Então, aqui é o jeito que eu trabalho, o jeito que eu lido com dinheiro, é meu casamento, são as minhas relações, as minhas amizades, tudo é permeado, é direcionado pelo Espírito Santo. Então, para terminar, eu queria dizer para você, queria deixar algumas coisas práticas aqui. Primeiro, pensando nessa série toda, desenvolva o fruto do Espírito na sua vida. Então, submeta a sua vida a Jesus. Talvez se você não submeteu, se você está vivendo por você mesmo, se arrependa, confesse, volte para Jesus. Saiba que quando você toma essa atitude, essa decisão, o fruto do Espírito vai aparecer a partir dessa nossa entrega a Ele. Deixe com que o fruto cresça de maneira harmônica, inteira, integral. Pare de dividir. O fruto do Espírito, a gente aprendeu muito que o fruto do Espírito é parecer uma uva, né? Que aí nós vai tirando uma uvinha. Não. O fruto é uma coisa só. A gente tem que entender ele como uma realidade só, que começa lá com amor. Então a gente precisa ser batizado no amor, entender que o fruto cresce de maneira harmônica, inteira. E a gente precisa, como cristão, como homem e mulher que confessou Jesus, desenvolver isso na nossa caminhada. Segundo, crucifique os seus desejos e a sua natureza humana. Lembre-se que você só consegue fazer isso porque Cristo morreu a nossa morte, não é por nós. Não são os nossos atos exteriores, mas a gente tem que voltar lá para aquilo que Jesus fez. Nós só conseguimos crucificar a nossa carne por conta daquilo que Jesus fez por nós. Gálatas 2:20 vai dizer isso. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Nós precisamos lembrar disso. E aí eu volto e cito aqui, crucificar a carne tem a ver, e isso aqui é a palavra do Tim Keller, com estrangular o pecado no nível motivacional, em vez de apenas nos colocarmos contra o pecado no nível comportamental. Paremos de julgar os outros apenas por aquilo que eles fazem. Comece a olhar para a sua vida e avalie as suas motivações, porque a nossa crucificação dos nossos pecados tem muito a ver com as nossas motivações, com as nossas inclinações, com os nossos desejos. É lógico que se os nossos desejos forem santos, se as nossas afeições forem santas, as nossas atitudes assim serão. Mas normalmente nós olhamos muito para o pecado, para os nossos comportamentos, esquecemos de olhar que tem algo por trás disso. E é ali, são nas nossas motivações, no nosso coração, que nós vamos encontrar as razões de pensarmos e fazermos aquilo que nós fazemos. Por isso, se você quer crucificar o seu pecado, se você quer deixar as suas paixões e devotar a sua vida a Cristo, pergunte aí o porquê que você está fazendo isso. E desmantele ali os seus ídolos, desmantele ali as suas paixões. E por último, viva a sua vida a partir da revelação do Espírito. Seja direcionado pelo Espírito, ouça a direção que Ele tem para você, viva a partir não da sua vontade, mas da vontade dEle, viva a partir daquilo que Ele tem para você, e não a partir dos seus desejos, das suas opções, e exclusivamente das suas vontades. Eu quero terminar aqui com um texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. O convite de Jesus para nós é um convite para a morte, é um convite para a negação, é um convite para que a gente se perca, para sermos encontrados nele e somente nele.
Por isso que o fruto do Espírito, e essa é a minha oração aqui para nós nessa manhã, que o fruto do Espírito seja algo marcante, perceptível na nossa caminhada. E isso foi muito interessante nos pequenos grupos, o que eu dirigi aí de quarta-feira nessa temporada aí, sempre foi muito legal, porque, e aqui o Zé, o nosso amigo aí, nosso presbítero, a gente brinca, da nossa comunidade, ele sempre diz o seguinte, a gente via isso ganhar vida no nosso trabalho, ganhar vida na nossa caminhada, o quanto que o fruto do Espírito é algo perceptível em nós. Ser seguidor de Jesus é renunciar, é negar, é morrer, é seguir a Ele. E a vida se encontra nisso. Para muitos de nós, a vida está atrelada à felicidade. Quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver um carro, quando eu fizer uma viagem, quando eu tiver a casa, quando eu tiver... E a gente vive prospectando o nosso futuro. E a gente vai ser feliz quando tivermos. Mas o chamado de Jesus é para que a gente negue o nosso eu e encontre o nosso verdadeiro sentido e razão na pessoa de Cristo. É a partir dele que a gente vai viver a nossa realidade. Enquanto a gente quiser viver para os nossos desejos, para as nossas vontades e necessidades, a gente nunca vai experimentar de forma plena aquilo que o Espírito tem para nós. Mas a minha oração hoje é que Deus nos dê graça de nós nos arrependermos e de que a vontade dele seja a vontade que a gente busca. Que a voz que a gente queira ouvir seja a voz dele. Que a direção que a gente queira seguir para a nossa vida seja a direção de Jesus. Que eu e você possamos aprender a viver como verdadeiros discípulos de Jesus, que fazem com que o fruto do Espírito cresça, desenvolva, amadureça e que a gente frutifique, amando, tendo paz, paciência, amabilidade, domínio próprio, mansidão, e todo esse fruto, que seja uma característica nossa como discípulo, mas nossa como comunidade de Jesus. Que esse fruto cresça, apareça, frutifique, e que Deus seja glorificado com a minha e com a sua vida. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, pedir para que Deus nos abençoe, pedir para que Deus nos capacite a vivermos isso para a glória dele mesmo. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós somos desafiados a vivermos cheios do teu Espírito, a viver uma vida que mostra quem o Senhor é. É isso que nós estamos fazendo no mundo. Nós precisamos lembrar disso. Nós estamos aqui apenas para ser feliz, para conquistar os nossos sonhos, mas nós estamos aqui para mostrar quem o Senhor é com a nossa existência. Por isso, reorienta o nosso foco, Deus. Reorienta o nosso coração, alinha a nossa vontade, que a nossa vontade seja alinhada com a tua vontade. Oh Deus, quantas vezes nós estamos aí vivendo para nós mesmos, para os nossos desejos. E quantas vezes esses desejos são tão egoístas. Mas a gente quer pedir que o Senhor mostre para nós a tua vontade, o que o Senhor quer para nós. Deus, foi tão bom mergulhar aqui na tua palavra nesse tempo. E a minha oração é que essa palavra ganhe vida, que essa palavra ganhe concretude, que essa palavra seja encarnada em nós, e que o teu fruto possa ser gerado em nós, e que a glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a gente pode se reunir como família aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Que bom, gente, que bom poder ter esse tempo aqui. Antes da gente cantar, quero deixar aqui o André, que está aí com a gente hoje também, nosso baterista, percussionista, a Ruth. Que bom ter vocês aqui com a gente nessa manhã. Quero deixar aqui um recado para você, antes da gente ir embora. Domingo que vem a gente vai voltar, a gente vai fazer um teste aí do nosso encontro presencial. Por isso, a partir de amanhã, a gente vai disponibilizar um link aí nas nossas redes sociais, para você que quer participar. É um número limitado por conta do espaço, de todas as normas que a gente tem que seguir.
Então, a partir de amanhã, a gente vai abrir essa inscrição. E assim que fechar lá, acho que vão ser 30, 35 pessoas, a gente tem que fechar. Então, fique atento aí, a gente vai lançar isso amanhã. O encontro vai acontecer aqui no bairro do Currupira, um lugar amplo, totalmente preparado para esse nosso momento de volta. Nós vamos celebrar a ceia. Vai ser um tempo muito especial. Eu quero convidar você que está bem, que não é do grupo de risco, que se sente aí, está com saúde, pode estar com a gente. Se programe. A gente vai estar aí ao encontro das 10 às 11 da manhã. Vamos celebrar a ceia. Vai ser muito especial esse retorno. Então, eu quero incentivar você a estar com a gente domingo que vem, no reencontro aí da família Conviver, tá bom? Quero agradecer você que está aqui com a gente, agradecer o Paulinho, agradecer aqui os irmãos da PIB Louveira que nos permitem usar aqui esse espaço. Nós estamos com muita saudade e que bom poder ter esse tempo aqui juntos, tá bom? A Ju vai terminar, não sei se ela quer falar alguma coisa, dar mais um bom dia. E que bom que a gente pôde estar aqui juntos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada e que se você puder, esteja com a gente, domingo, 10 da manhã, o nosso reencontro. Deus abençoe. Para a gente terminar, a gente ora cantando essa oração, pedindo a paz de Deus para nós nessa semana.